Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E o narrador, explicando a situação, descreve. O processo de nutrição dele continua por vários dias. Lu Sheng vê o clone alienado romper do nível 9 para o nível 11, até que finalmente o monstro faz um barulho estranho. O prota fica em alerta e o monstro ordena: "Vá, da próxima vez quando eu chamar, venha de novo." O prota começa a dar risada e comenta: após ser alimentado cuidadosamente por ele, o clone cresceu várias vezes. Um verdadeiro corpo híbrido maligno. O monstro solta um rugido horripilante e o prota analisa. Evoluiu de novo. Com essa aparência, uma criança teria pesadelos só de olhar, mas, aos olhos dele, certamente é uma obra-prima fofa e bonitinha. Pelo jeito, o clone está vivendo melhor do que meu corpo principal. Se o corpo principal não se esforçar, não duvido que em pouco tempo vou ser ultrapassado. O clone mutante não tem limite de nível. Enquanto houver energia, ele pode ficar mais forte sem parar. Agora já está perto do nível 11 e talvez não demore para chegar ao nível 12, 13. E dando risada, assegura: mas não importa no que ele transforme. O clone. Assim que minha consciência principal descer, basta um pensamento para apagar todos os vestígios dele que restem dentro do clone mutante e recuperar completamente meu controle. E com uma expressão alegre decide: vou deixar assim. De tempos em tempos eu volto a logar aqui para ver como está. E com um sorrisão de orelha a orelha, especula: vai servir como uma conta secundária deixada aqui. Quem sabe, pelo valor que ele dá ao clone, essa minha ação sem intenção acabe se tornando um golpe de mestre. Tenho uma forte sensação de que esse clone pode se tornar algo ilimitado no futuro. Com certeza haverá surpresas. E caindo na real, reflete: espera. A essência da vida é transformar o caos do universo em ordem, mas as regras do universo sombrio são justamente o oposto. Meu caminho de cultivo caótico e desordenado talvez seja exatamente o caminho que o meu clone deve trilhar. O chamado Yin e Yang inseparáveis. Talvez seja esse o sentido. Irradiando alegria, decreta: o caminho de cultivo pode ficar do jeito que está, mas o nome do sistema precisa ser bem escolhido. E entusiasmado proclama: eu adoro dar nomes. Isso vai se chamar Explosão Técnica Divina de Reversão do Demônio Ilusório. E complementando, continua: no futuro, quando o clone mutante voltar do lado sombrio com força total, será o dia da conclusão desta técnica. Agora posso continuar organizando as técnicas e artes marciais que coletei. E mostrando suas recompensas, apresenta: muito bem, isso é o que obtive casualmente durante esta competição. O domínio gélido de Monroe, capaz de congelar até estrelas, apontando diretamente para o nível 13. Ele complementa perfeitamente o meu caminho verdadeiro da água do Xuan-Wu do Norte. O sistema já está deduzindo a fusão com base na força primordial do universo. Em seguida, este é o maior prêmio desta vez, o tesouro de memórias do Qian Yushu. Depois de devorar a alma dele, além de absorver completamente a força espiritual contida nela, não mexi nas memórias. E com os olhos arregalados, constata: a alma dele me trouxe grandes benefícios. Minha força espiritual avançou para o nível 12. A alma dele devia estar no nível 13 ou muito perto disso. Agora deixe-me ver que segredos suas memórias escondem. Ele começa a absorver as memórias do Qian Yushu e questiona: será porque devorei memórias demais dentro do mundo dos sonhos que minha própria alma adquiriu uma característica de devorar, se tornando como uma grande e feroz fera predadora? E o narrador relata: num instante, incontáveis imagens mentais invadem sua mente. A cena se passa em uma cidade de algum universo, e o doutor anuncia: nasceu, nasceu. Essa criança... seu corpo está brilhando uma luz dourada. É praticamente o sinal de um filho celestial descendo ao mundo. Um portal dimensional se abre e o cara, dando risada, celebra. Finalmente nasceu, e ordenando manda: deixe-me ver. Ele pega a criança no colo e avalia. Aptidão aceitável. Não perdi a viagem à toa. E desaparecendo exige: venham comigo agora. Os médicos ficam confusos e indagam:
A criança? Onde está a criança de agora há pouco? Mas que diabos eu estava segurando com minhas próprias mãos? Como desapareceu? Como vou explicar isso para a família? A cena se passa para 5 anos depois, em um certo planeta. O garotinho fica pensativo e o cara sentado em seu trono revela: Garoto, me seguiu por 5 anos. Hoje eu lhe digo, seu nome é Qian Yushu. Seu pai é o mestre da 9ª montanha do clã do espírito do Dao, mestre Qian Xuan, também meu senhor. Ele é um dos cultivadores mais poderosos de todo o sistema estelar Kanking. E o garoto, furioso, braveja: Não me importo com ele. Estou perguntando da minha mãe. Onde está a minha mãe? E o cara, após ouvir isso, esclarece: O mestre ordenou que, quando o jovem mestre alcançar o estágio da alma nascente, poderá procurar sua mãe por conta própria. Não iremos impedir, porém, antes de alcançar o estágio da alma nascente, você não pode deixar este planeta. E o garoto, extremamente puto, rosna: Alma nascente é? E determinado jura: Ótimo, então eu vou alcançar esse estágio e vocês vão ver. E o narrador, contando uma história, prossegue: Para romper para a alma nascente, Qian Yushu dedica-se ao cultivo em silêncio. O tempo passa rapidamente e centenas de anos voam num instante. Ele solta um grito ensurdecedor e começa a exalar uma aura do trovão. Diversos raios são invocados. E o narrador continua: Incontáveis raios caem golpeando o corpo de Qian Yushu sem descanso. Por fim, um som límpido de espada ecoa. Uma luz dourada e brilhante perfura as nuvens e varre o firmamento. E o cara, entusiasmado, vibra. A espada Zhengjin ressoou. Ele conseguiu! O jovem mestre avançou para a alma nascente. E o Qian Yushu, se aproximando, pergunta: 12º irmão, você veio pessoalmente ver meu avanço? E ele responde: Com o seu talento, você não precisa que eu o vigie, só vim parabenizar. E admitindo, confessa: Não imaginei que chegaria alguns dias adiantado. Parabéns por alcançar a alma nascente. E o cara, fazendo sinal de reverência, saúda: Parabéns ao jovem mestre Yu. Que sua longevidade alcance 5.000 anos e que sua fortuna celestial prospere. E ele, com um olhar sério, cobra: Servo espiritual, já alcancei a alma nascente como pediu. Agora pode me contar sobre minha mãe? E ele, de cabeça baixa, justifica: Não foi este velho que exigiu, mas uma ordem do Lorde Qian Xuan. O jovem mestre alcançou a alma nascente, então este velho cumprirá a promessa. E solicitando pede: Prepare-se. O Qian Yushu fica sem entender nada e, emocionado, murmura: Finalmente, finalmente poderei ver minha mãe. Ele vai até o túmulo de sua mãe e fica pensativo, e o cara informa: Sua mãe faleceu há 12 anos. Qian Xuan concedeu muitas pílulas de longevidade, mas o destino não pôde ser evitado. Uma mortal sem raiz espiritual viver 300 anos já é uma bênção rara. E o narrador detalha: diante da lápide, os olhos de Qian Yushu mostram frustração, arrependimento e raiva, que por fim se transformam em profunda confusão. E ele, desesperado, chama: Mãe, mãe! E o seu irmão aconselha: 14º irmão, aceite meus sentimentos. A partir de hoje, fique comigo e me ajude. E ele, aflito, lamenta: E o prota, após ver todas essas memórias, conclui: A memória de Qian Yushu era vasta e complexa. Após alcançar a alma nascente, ele ainda participou de disputas abertas e ocultas ao lado do 12º irmão, e também dos sucessores de Qian Xuan, mestre da 9ª montanha do Dao Lingzong. Tudo aquilo era completamente diferente da atmosfera aberta do sistema marcial do sistema Tianxie. A civilização de cultivo onde Qian Yushu vivia era extremamente feudal, hierárquica e cruel. Meu universo também tem hierarquia, mas a Federação do Setor Estelar ao menos finge falar de direitos humanos. No mundo do cultivo imortal, cultivadores de alto nível veem imortais como porcos, cães ou ervas daninhas. Seja justo ou maligno, para cultivar uma técnica ou forjar um artefato, exterminar a população de um planeta inteiro é comum e banal, e Destemido pondera: se eu atravessasse para aquele mundo como um simples plebeu, já teria virado poeira há muito tempo. E avaliando a situação, argumenta:
quem mata sempre será morto. E depois disso, Qian Yushu fez muitas atrocidades por causa de seu cultivo, o que praticamente apagou qualquer culpa que eu poderia sentir por tê-lo matado. E com um sorrisinho no rosto comemora. Depois de absorver toda essa memória, ganhei muito, um sistema quase completo de cultivo imortal, incluindo técnicas, formações, artes divinas, pílulas. A acumulação de milhares de anos de cultivo de Qian Yushu agora é minha. Ele invoca um livro e observa. O registro espiritual misterioso era a técnica que ele mais valorizava. Ao dominá-la completamente, equivale a um alto nível de artes marciais. E sendo pego de surpresa, admira-se. Nível 15, comparável ao Dao de Wang He e Duan Yifeng, uma excelente técnica. Sem experimentar diretamente, é impossível entender a fundo as diferenças entre dois sistemas de cultivo, e determinado planeja. Se encontrei um Qian Yushu, posso encontrar outro cultivador daquele mundo no futuro. Como diz o ditado, conhecer a si mesmo e ao inimigo garante a vitória em 100 batalhas. E fazendo uma pose de macho alfa, preve. Talvez até surja uma reação inesperada e eu crie um caminho marcial imortal sem precedentes. E se recompondo, estima. Até mesmo o Dao, de nível 16 do mestre, não conseguiu impedir a invasão do lado sombrio do universo, e meu limite provável também é o nível 16. E olhando para sua mão, delibera. Em vez de seguir o caminho tradicional, melhor me libertar das amarras e tentar algo totalmente novo. Ele toca no seu peito e sente. É estranho, parece inato, profundamente ligado à minha alma. Vendo assim, não é muito diferente da marca marcial e da vontade marcial. Ele fica espantado e confirma. Como pensei, a essência dos dois é a mesma. Ao unir os dois, vou chamar isso de essência verdadeira. Pelas memórias de Qian Yushu, eles foram corroídos pelo universo sombrio sem poder resistir. Toda a civilização de cultivo imortal, guiada por um grande cultivador, reencarnou em outro universo. E com um sorrisão no rosto deduz. Se cultivadores reencarnados como Qian Yushu vieram para este mundo, deve haver muitos outros. Talvez eu os encontre no futuro. Quem será esse grande cultivador que os guiou? E ansioso teoriza. Com o exemplo de tantas civilizações destruídas, os grandes do universo potencial deveriam estar ainda mais atentos à invasão das feras dimensionais. Ele balança a cabeça e determina. Chega, não quero pensar nessas coisas agora. Ele se senta e, fluindo o Qi pelo seu corpo, inicia. Vamos dar o primeiro passo. A cena se passa para o novo lar e a mãezona, falando por chamada de vídeo, comenta. Vocês já estão a caminho, que bom. Aqui tudo é ótimo, só que no dia a dia não tenho ninguém para conversar. Fica meio entediante. A mulher começa a dar risada e a King Hee, acenando, incentiva. Pai, aguente mais um pouco, o nível de grande mestre de nível 7 está logo ali. E o paizão, segurando um tronco de árvore, questiona. Qual homem, quando jovem, não sonhou em virar um grande mestre, hein? E o narrador relatando conta. Os dias foram passando, e Dong Qingxi também direcionava os robôs de engenharia para construir as instalações residenciais da família e toda a infraestrutura. Milhares de robôs trabalhavam de forma organizada. A família de 4 membros tinha cada um suas tarefas. Tudo parecia calmo e bonito. De repente, sobre o planeta Gestação, as correntes de ar começaram a girar. Nuvens se reuniram e incontáveis feixes de luz desciam, formando um enorme funil sobre as cabeças de todos. Ela fica surpresa, e a Qin-hee, impressionada, aponta. Olhem só, essa confusão com certeza é coisa do meu irmão. E confusa balbucia. Hã? Eu ainda posso absorver? Que sensação maravilhosa! O paizão e a mãezona são envolvidos por essa aura misteriosa e admiram-se. Uau! Nossa! Enquanto isso, um monstro feioso observava eles escondido. Ele sai correndo e grunhe. Wibbly-babbly-boo. A cena se passa para o prota. Ele abre os olhos e analisa. Isso! Esse fenômeno é devido ao talento do cultivo imortal. Nesse caso, minha aptidão é considerada boa? Ele levanta a mão e, exalando sua aura dourada, explana. Segundo as memórias de Qian Yushu, as raízes espirituais são divididas em 9 categorias, dos graus superiores, médio e inferior. Cada grau representa uma diferença enorme na velocidade de cultivo.
Qian Yushu tinha raiz espiritual de 2º grau e já nasceu trazendo visões celestiais, mas minha capacidade de absorver energia cósmica parece centenas de vezes maior que a dele. De qualquer forma, o registro espiritual misterioso me deu uma surpresa enorme. Uma capacidade tão absurda de absorção de energia cósmica capaz de superar qualquer técnica marcial que eu já pratiquei. Mesmo que não aconteça uma fusão perfeita da imortalidade e artes marciais, apenas cultivá-las em conjunto já traz benefícios imensos. Não deve demorar para que eu chegue naturalmente até o nível 11. Ele transfere o poder para dentro do seu corpo e constata: Após obter uma raiz espiritual, minhas células imortais começaram a absorver de maneira frenética a energia cósmica, transformada pela técnica do registro espiritual misterioso. Em um piscar de olhos, um orbe branco do tamanho de um ovo se formou no meu dantian, e receoso se pergunta: ele está crescendo, em um instante já está do tamanho de uma melancia. Caramba, não vai estourar minha bexiga? E o narrador, relatando, conta: o orbe branco continuava a se expandir rapidamente, 1 metro, 2 metros e 100 metros, mas o dantian de Lu Sheng parecia infinito. Não importava o quanto o orbe crescia, ele comportava tudo sem dificuldade alguma. E o prota, impressionado, especula: isso seria meu núcleo dourado imortal? E caindo na real, conclui: não deve ser. Pelas memórias de Qian Yushu, um cultivador comum forma um núcleo dourado do tamanho de um ovo, e os mais excepcionais chegam ao tamanho de um punho. Nunca ouvi ninguém formar algo tão gigantesco. E em choque estranha. Esquisito. Em teoria, quando o Jindan chega ao limite da expansão, transborda, quebra e então nasce a alma nascente, entrando no próximo estágio. E confuso cogita: não sei se o problema está no registro espiritual misterioso ou em mim mesmo. E o narrador descreve: oceanos de energia cósmica continuavam entrando sem parar no corpo de Lu Sheng, e o núcleo dourado produzido pela técnica seguia inflando. Continuando assim, ele suspeitava que, em algum tempo, ao cuspir o núcleo dourado, lançaria para fora uma pequena estrela branca. O prota se concentra e, canalizando seu poder, pondera: Qian Yushu também praticou 2 caminhos de cultivo, mas nunca teve um resultado desses. Essa combinação, nos outros, é totalmente comum. Será porque ele abandonou as artes marciais cedo demais e sua base marcial era fraca? Ele se levanta e, destemido, declara: talvez, neste exato momento, outras pessoas também estejam tentando fundir cultivo imortal com marcial. É impossível que apenas eu siga esse caminho até o fim. Se encontrar algum deles no futuro, poderemos comparar resultados. Troca de conhecimento sempre traz progresso. A cena se passa para o espaço dos sonhos, e o narrador conta: quando Lu Sheng entrou no sonho, percebeu que a força da origem, que antes era apenas uma pequena massa de luz, agora tinha crescido ao tamanho de uma casa. E o prota, sem acreditar no que vê, indaga: uau, como a força da origem aumentou tanto de repente? E desconfiado se pergunta: será porque o universo da civilização imortal foi destruído? Sua essência se dispersou e parte dela ficou presa nas técnicas desse legado. Assim, qualquer um que cultive técnicas imortais herdadas também recebe uma parcela da força da origem, e com um olhar malicioso murmura: bom, deixe-me analisar isso com calma, e o narrador prossegue. Ao mesmo tempo, em uma região do setor estelar Yamu, com o fim do torneio, a agitação e o brilho daquele céu de estrelas também começaram a desaparecer. Agora se tornou um novo ponto turístico, recebendo viajantes de diversos setores todos os dias. Uma pedra mágica começa a brilhar e o Zhou Shen confirma: sim, a presença do jovem mestre Yu termina exatamente aqui, e o Shulang complementa: a chama da alma se apagou, a consciência se quebrou, muito provavelmente foi aniquilado por completo. Morreu, e o seu Dao se extinguiu. E ele, impactado, relata: antes da reencarnação, o mestre da Nona Montanha tinha muitos descendentes, mas após renascerem, menos de 1/100º sobreviveu. Os que ainda vivem são como ouro puro aos olhos dele. E descontente com a situação, lamenta: e agora o jovem mestre Yu, que para ele tinha muito mais importância que na vida passada, morreu logo depois de recebermos a notícia, e furioso ruge: como vamos explicar isso? E o Shulang, com um olhar intimidador, resmunga: e o maluco, balançando a bandeira, anuncia:
Senhores, vieram como turistas? Nosso grupo turístico está com uma promoção. 3 dias percorrendo todo o setor principal de Yamu, revivendo o torneio marcial completo, com guia feminina o tempo todo, por apenas 9.999 moedas de cristal negro. E o Shulang, após ouvir isso, recusa. Eu passo, e o cara insiste. Ao final, ainda ganha uma gravação holográfica da final e uma foto autografada pelo campeão. Ele fica surpreso ao avistar o prota. Eles ficam reflexivos e ele, contendo sua raiva, exige: me venda uma cópia da gravação e o pôster. E o cara, destemido, retruca: não vendo, a gravação e o pôster não estão à venda, mas se os dois se inscreverem no nosso grupo de turismo... E sendo intimidado, gagueja: que? Um cartão black dourado? Ele sai correndo e, dando um tchauzinho, avisa: peguem seus brindes, por favor. Se tiverem interesse, lembrem-se de falar comigo a qualquer momento. E o Zhou Shen pergunta: Vossa Alteza, por que comprou isso? Será que a morte de Qian Yushu tem relação com este torneio marcial? E ele, com os olhos arregalados, responde: vamos ver primeiro. Tenho a sensação de que ele está envolvido nisso. Alguns minutos se passam. Eles assistem à batalha entre o prota e o Qian Yushu, e o Zhou Shen, aterrorizado, engasga. O quê? Inacreditável! Possuir uma força tão aterrorizante estando apenas no nível 10? Até alguém com poder equivalente ao nível 13 deste universo, como Qian Yushu, morreu nas mãos dele. E o Shulang, apreensivo, teoriza: um universo inteiro é vasto demais, então não é estranho aparecer 1 ou 2 gênios monstruosos. Já vimos até coisas mais exageradas. E com sangue nos olhos decreta: já que encontramos o responsável, nossa missão está cumprida. Vamos retornar o quanto antes e relatar para ver como o mestre do pico decidirá. E o cara concorda: sim, senhor. Enquanto isso, do lado de Lusheng, o sistema notifica: o progresso da dedução chegou a 99%. O progresso da dedução chegou a 100%. O prota abre os olhos e vibra. Consegui. Como eu esperava, para deduzir apenas uma técnica de cultivo de longevidade, não é necessária tanta força da origem. Aproximadamente 1/20 dela já foi suficiente. E com um olhar ganancioso calcula: ao cultivar a primeira camada, pode-se prolongar a vida em 10 anos, e a segunda camada estende 30 anos. Ao todo, são 9 camadas, e se atingir o domínio completo, é possível aumentar a longevidade em mais de 5.000 anos. E com um sorrisão no rosto avalia: isso é mais do que a expectativa de vida de um artista marcial de nível 11. Embora as últimas camadas sejam difíceis, cultivar 6 ou 7 já basta para ganhar centenas ou milhares de anos extras. Ele pensa nos seus pais e determina: o mais importante é que essa técnica é muito mais simples do que cultivar artes marciais, ou o Fao. Vou chamá-la de não importa o que aconteça, eu vou viver para sempre. Não importa o que aconteça, quero que meu pai e minha mãe vivam mais até que se cansem de viver. Ele fica em alerta e nota: que? Avancei? Finalmente entrei no nível 11. Essas incontáveis células imortais espalhadas como estrelas adornam meu corpo marcial como um vasto domínio estelar. Cada célula imortal recém-nascida é como a semente de uma estrela. Acho que agora já posso tentar alcançar a forma de estrela gigante vermelha do corpo supremo estelar. E convicto elucida: depois do longo ciclo de vida de uma estrela, do crescimento à juventude, da maturidade à velhice, quando ela sente que o fim está chegando, então ela libera toda a sua luz e calor. Isso é o estado de gigante vermelha. E se explicando melhor, projeta: ao entrar nesse estado, meu poder aumentará de forma extremamente assustadora. Estimando por baixo, seria 1000 vezes mais forte do que quando participei do torneio. Talvez até 10.000 vezes. E preocupado teme: mas não sei se meu corpo atual pode suportar o salto de força ao transitar de uma estrela da sequência principal para a gigante vermelha. Ele pensa no seu mestre e observa: meu caminho estelar vem de Wang He. Se ele chegou ao nível 15, seguindo os passos dele, eu também poderia chegar. Mas há um problema: eu sou muito mais forte que Wang He. Ele dá uma risadinha e gaba-se: agora no nível 11, já possuo 330.000 células imortais. Wang He não tinha tantas nem no nível 12, e cada célula minha é mais forte que as dele. Essa desproporção me permite matar inimigos 2 grandes reinos acima, e com um olhar maligno adverte:
Mas isso também traz um risco. Se eu entrar no estado de gigante vermelha e meu corpo não suportar, posso explodir como um balão cheio de magma. E tentando bolar um plano esquematiza. Tenho duas soluções. A primeira, começar a controlar a velocidade de evolução das células imortais e, no próximo avanço, não buscar o estado mais perfeito possível. Em outras palavras, se quando eu alcançar o nível 12, o limite hipotético do corpo supremo estelar for 5 milhões de células imortais, mas isso for perigoso demais, eu poderia escolher avançar com apenas 1 milhão. Essa é uma solução que destrói a própria base. Só farei isso em último caso. A segunda solução é buscar outros caminhos para fortalecer meu corpo até suportar o limite máximo teórico das células imortais e ainda entrar no estado de gigante vermelha. E feliz da vida filosofa. Mesmo que meu corpo já seja fortíssimo, neste mundo nunca existe o mais forte, apenas o ainda mais forte. A fusão entre artes marciais e daoístas é um caminho. Desde que as artes verdadeiras do Dao começaram a crescer dentro dos meus ossos, sinto que o poder daoísta me fortalece constantemente, e aliviado reconhece. O destino desse caminho é o corpo marcial supremo e imortal. Infelizmente, é um caminho difícil e consome força da origem demais, um buraco sem fundo. Mas ao menos é um caminho, é seguir passo a passo. Ele olha para baixo e observa. Hã? Sinto que meu Dantian está com um núcleo dourado gigantesco. Pela estimativa grosseira, tem centenas de quilômetros de diâmetro, e sem jeito resmunga. Eu segui exatamente o método do Qian Yushu, porque o resultado é tão diferente do normal. Eu tinha pensado em quebrar o núcleo dourado e usá-lo como nutriente para minhas células imortais. Mas quando tentei, meu espírito tremeu e meu instinto gritou para não fazer isso. Então deixa pra lá. Esquece, vou ver até onde ele cresce. A cena se passa no mundo real, no planeta Gestação, e a senhorita King Hee, animada, saúda. Irmão, você saiu do cultivo? E o prota responde. Só passou meio mês, cósmico, incrível. Durante o avanço, a energia cósmica natural mudou todo o ambiente do planeta Gestação, e explicando o ocorrido detalha. As árvores, plantas e animais sofreram mutações. As espécies nativas passaram por um crescimento. Plantas já ultrapassam 30 mil metros, mamíferos chegaram a mais de 50 metros. O planeta inteiro ficou selvagem. E curioso interroga. King Hee, você também cresceu bastante. O papai está quase se tornando mestre marcial e o paizão, envergonhado, confessa. É mesmo. Fiquei praticamente com a King Hee todos os dias. Sem perceber, acabei assim. Ele dá uma risadinha e matuta. Quem diria? Passei metade da vida como um trabalhador braçal e agora posso virar um mestre marcial. Quando os meus irmãos chegarem, vou me exibir. E a King Hee, furiosa, reclama. Irmão, eu também virei um mestre marcial, por que você não me elogia? E o prota, puxando as bochechas dela, brinca. Com condições tão boas de cultivo, só agora chegou ao nível 7, ainda quer que eu te elogie, e admitindo propõe. Mas seu esforço é bom e você ensinou o pai direitinho, continue assim. Eu vou ensinar uma técnica de cultivo aos nossos pais, você vai supervisioná-los. Se fizer bem, te dou uma nave. E ela contente festeja. Sério? Que bom, daí posso viajar, o universo é tão grande, quero ver tudo. Ficar todo dia treinando artes marciais é entediante demais. E o prota, preocupado, pergunta. E a mãe e a Qin Shui? E ela responde. Foram ao planeta vizinho. Qinshi está acompanhando a mãe para visitar a tia. E o prota, ansioso, contabiliza. Contando o tempo, faltam 4 anos e 3 meses para a crise do lado sombrio do universo. O tempo está curto, preciso continuar buscando oportunidades de avanço. Tenho um pressentimento. O campo de batalha dimensional deve ter exatamente o que preciso. E convicto define. Meu próximo destino é o campo de batalha dimensional. E o narrador relatando conta. Lusheng passa um período caloroso com a família no planeta Gestação. Depois de ensinar a técnica da longevidade, seus pais ficam visivelmente 20 anos mais jovens. Algumas horas se passam e a noite chega. Eles se sentam para observar a lua e ela informa. Certo, durante o tempo em que você esteve em cultivo fechado, o presidente Donglup veio procurá-lo 2 vezes. Disse que era sobre algum tipo de campo de batalha. E o prota, a observando, responde. Entendi. Vou falar com ele depois. Talvez eu tenha que sair por um tempo. Você deve descansar bastante em casa. Esses quase 10 dias de gravidez devem estar sendo difíceis para você. E ela admite. Não estão sendo.
Estes são os dias mais felizes da minha vida. E solicitando, pede: por favor, volte cedo para casa. Eles se beijam e o narrador prossegue. Logo depois, Lu Cheng chega à nave Buraco Branco Vagante. Ele entra em uma chamada de vídeo e questiona: presidente, o senhor me chamou por causa do campo de batalha dimensional? E ele, alisando sua barba, confirma: exatamente. Há pouco mais de uma semana, a entrada do campo de batalha dimensional dos 100 setores estelares foi aberta. E com um olhar severo, esclarece: eu queria perguntar se você iria querer ir, mas você estava em cultivo fechado e acabou perdendo a nave de recrutamento do nosso setor. E o Prota, querendo saber mais, indaga: então eu perdi, o que eu faço? E o presidente, explicando a situação, orienta: o campo de batalha dimensional é o principal fronte entre o universo exterior e o universo interior, um local que reúne uma imensa quantidade de elites poderosas. Da mesma forma, os especialistas de ponta do universo interior também aparecem lá. Embora você tenha perdido a nave de recrutamento do nosso setor, se ainda quiser ir, pode ir até outra nave de recrutamento de setores que ainda não participaram. Já te enviei as coordenadas. E com um olhar maligno, alerta: eu também vou dar um aviso prévio para o pessoal de lá. Mas a nave enviada pelo sistema estelar Tianxie não conhece a sua identidade. Você provavelmente terá que superar algumas dificuldades sozinho. E preocupado pede: tome cuidado. E o Prota, com uma expressão alegre, agradece: muito obrigado, presidente. E ele, suando frio, adverte: Lu Cheng, pense bem. Tem certeza de que quer ir tão cedo ao campo de batalha dimensional? Não precisa ter pressa, haverá muitas oportunidades no futuro. O Prota respira fundo e, batendo no peito, revela: presidente, eu já estou no nível 11. Ele fica surpreso e, compreendendo, reconhece: agora eu entendi. Um gênio supremo que chega ao nível 11 pouco depois dos 20 anos e ainda possui uma constituição extraordinária de vida imortal. E com um olhar sério reflete: não tem ninguém que sabe mais qual o melhor caminho para ele do que ele mesmo. E o narrador descreve: Lu Cheng se despede da família. Para não ser reconhecido, ele altera sua aparência. A cena se passa para uma nave estelar, e a garota, com uma expressão alegre, anuncia: prezados passageiros, em breve chegamos ao setor Sayer. Durante o trajeto, passaremos pelos seguintes pontos turísticos interestelares. Ela fica assustada com o que vê e pergunta: ei, Sr. Barbard, por que subiu aí em cima? E ele, tremendo muito, suplica: não se preocupe comigo, senhorita comissária. Por favor, só me avise quando chegarmos no próximo ponto de parada. Eu preciso descer. E ela, receosa, argumenta: mas o próximo ponto está a pelo menos 20 anos-luz do seu destino. E ele, balançando a cabeça, insiste: tanto faz. O que mais preciso agora é descer imediatamente. E ela, o encarando, ordena: então desça aqui primeiro. E ele rebate: não quero. E ela, compreendendo, concorda: tudo bem. E desconfiada, pondera: que mania estranha, deixa pra lá. De qualquer forma, só há 2 passageiros neste vagão. O outro é... Ela se aproxima do Prota e pergunta: senhor, você precisa de alguma coisa? Ela toma um susto após ser encarada, e ele indaga: com licença, quanto tempo falta para chegarmos ao planeta Modo? E ela responde: 2 horas, senhor. E aterrorizada, conclui: ele passa uma sensação tão assustadora. Ela fecha a porta e, se afastando, murmura: assim que cheguei perto dele, uma sensação fria entrou nos meus ossos. Acho que agora sei por que Barbard queria descer do nada. E o Prota, aflito, calcula: 2 horas, acho que dá tempo. Ele se vira para o Sr. Barbard e, com um olhar malicioso, comenta: desde que alcancei o nível 11, essa força absurda está finalmente sob controle. Mesmo assim, às vezes ela vaza um pouco sem querer. Ele fecha os olhos e, se concentrando, analisa: antes eu não tinha tempo de estudar a continuação do Dao do Cristal Divino. Agora finalmente posso preencher essa lacuna na parte da força espiritual. Se eu encontrasse de novo alguém como Qian Yoshu, que tentou me espionar secretamente com o poder mental, poderia revidar de volta na mesma moeda.
As pedras cristalinas de 4 cores do nível 12 possuem todas as propriedades, exceto a do cristal obsidiano preto, e ainda carregam emoções. Cada cor representa uma emoção diferente. Vermelho representa a raiva, amarelo a alegria, azul a tristeza e o preto, o medo. Ou seja, agora posso realizar ataques emocionais no plano espiritual. Duan Yifeng realmente é talentoso para criar esse tipo de técnica. Não é de admirar que ele tenha conseguido rivalizar com o caminho estelar de Wan He. Quando 2 especialistas desse nível lutam, uma mínima oscilação no estado mental pode decidir o resultado. Uma técnica capaz de influenciar diretamente as emoções do inimigo é algo absurdo. Um lado mantém a mente serena, enquanto o outro é consumido por emoções caóticas. O resultado é inevitável, e convicto, afirma: com a força mental de nível 12, desde que não encontre alguém com poder mental anormalmente monstruoso, posso fazer a pessoa chorar, rir, o que eu quiser, e olhando de cantinho de olho planeja. Por exemplo, o Sr. Barbard fica sem entender absolutamente nada. Ele é hipnotizado e, rodopiando, balbucia: "Uá, uá, uá." E a comissária, se aproximando com algumas bebidas, oferece: "Senhores passageiros, aceitem um pouco de chá." E totalmente perdida e estranha: "Hã? Sr. Barbard, se pendurar aí em cima é tão divertido assim? Está até feliz desse jeito." Ele começa a chorar e lamuria: "Estou tão triste mesmo." E ela, preocupada, observa: "Então ele é só um idiota, chorando e rindo ao mesmo tempo. Que maluco! Não é de se estranhar que prefira ficar pendurado em vez de sentar numa cadeira." E o motorista anuncia: "Senhores passageiros, chegamos na próxima estação." E o Sr. Barbard, pronto para partir, grita: "Rápido, rápido, me deixem descer." Ele começa a dar risada e berra: "Não estou louco! Me ajudem! Tem um fantasma nesta nave." E o prota pede: "Desculpe, considere esse cartão de ouro negro como compensação por eu ter usado você como experimento." E explicando a situação, pontua: "A nave de recrutamento parece estar próxima. Restam 20 minutos. Perfeito. O presidente disse que aqueles que conseguem ir ao campo de batalha dimensional são todos especialistas vindos de outros sistemas estelares. Vou aproveitar para ver o nível deles." Alguns minutos se passam. Ele se aproxima de uma nave velha e nota: o presidente disse que era uma nave de recrutamento discreta, meio sucateada. Então era isso. Ele se aproxima da entrada da nave e o fortão, o intimidando, interpela: "Veio procurar quem?" E o prota informa: "Olá, vim embarcar." Ele entrega o seu cartão e o fortão zomba: Nível 11, você acha que aqui é um parque de diversões?" E furioso vocifera: "Sobe logo, acha um canto e fica quieto, tá bom? Não fique andando por aí. Caso contrário, se acontecer alguma coisa, não é problema meu." O prota passa por ele e observa corredores vazios. Ele se aproxima de uma porta e, desconfiado, se pergunta: "É aqui?" Ele passa o seu cartão e a porta começa a se abrir. Um maluco sai do quarto ao lado e avalia: um nível 11, mas a sensação é meio diferente." O prota fecha a porta do seu quarto e, sem acreditar no que vê, questiona: "Hã? Esse ambiente? Um ambiente tão imundo assim? Será que eu entrei na nave errada?" Qualquer um qualificado para ir ao campo de batalha do espaço dimensional é, no mínimo, um especialista de 11º nível. Nobres do espaço estelar que têm status em qualquer setor estelar. Não esperava luxo, mas isso aqui não é muito diferente de morar num buraco. Ele se senta e decide: enfim, tanto faz. Desde que eu chegue vivo, já está ótimo. De qualquer forma, eu cultivo dentro do espaço dos sonhos. Dessa vez, posso começar a tentar seriamente enfrentar zumbis de nível 13. Talvez a habilidade recém-dominada dos cristais de 4 cores funcione. A cena se passa para a cabine de comando exterior. O gordão realiza um belo banquete e a garota, se aproximando, reporta: "O último também embarcou. Todos a bordo, podemos decolar." E ele, extremamente animado, comemora: "Ótimo!" Ele aperta o botão Start e ela comenta: "Caramba, quase achei que essa coisa nem ia levantar voo." E ele, limpando sua boca, defende: "Impossível! Mesmo sendo um modelo antigo, já fora de linha, fora as peças velhas e o designer ultrapassado, ainda aguenta viajar milhares de anos-luz sem problema." E ela, curiosa, interroga: "Já que é um transporte descartável, você não podia comprar algo um pouco melhor?" E ele, com uma cara de lesado, justifica:
Você mesma disse que é desconfortável. Usa uma vez e joga fora. Para que algo bom demais? Além disso, assim esses recrutas já sentem antes o clima de terra devastada do campo de batalha dimensional. Ele dá uma risadinha e pergunta: a propósito, tem algum novato que se destaque dessa vez? E ela, com um olhar intimidador, informa: os dados estão com você. O mais famoso é um chamado Saer. Menos de 1000 anos e já chegou ao nível 12. Além disso, possui uma constituição extraordinária de nível solar. Dá para chamar de um talento bem decente. E ele, impressionado, elogia: oh, nesse caso, até no campo de batalha, ele conta como alguém de ótima aptidão. E ela, com os olhos arregalados, acrescenta: tem também um veterano. Terceira vez entrando no campo de batalha do espaço dimensional. Pelo que vejo, a força dele talvez não fique abaixo da nossa. E o gordão, com um olhar malicioso, revela: Huang Ji, eu conheço, já lutamos juntos antes. A força dele é realmente boa, mas esse sujeito é muito utilitarista. Toda vez que entra no campo tem outros objetivos, dá para perceber de longe. E ela, preocupada, sugere: vamos ficar de olho nele? E ele responde: nem com 100 vidas ele ousaria causar problemas durante a viagem. Quando entrarmos no campo, ele já não é mais nossa responsabilidade, mas tê-lo junto também não é ruim. Pelo menos, reduz perdas inúteis no caminho de volta. E ela concorda: faz sentido. Ah, e aquele que veio pegando carona, quem é? E o gordão minimiza: ah, aquele. Entrou de última hora, nada demais. Só um garoto comum que perdeu a nave anterior. Mas a aptidão dele é absurda. Nem 100 anos e já está no nível 11. Isso é impressionante. E chateado, lamenta: uma pena, uma muda tão promissora assim e foi solta desse jeito. Por que não esperar mais um pouco? Nem sei se ele vai sobreviver. E finalizando sua janta, declara: não temos como cuidar disso, só precisamos garantir que ele não morra no caminho depois que entrar lá dentro. Tudo depende da sorte dele. E finalizando, conclui: jovens que não conhecem os limites do céu e da terra sempre precisam apanhar um pouco. Ele é conectado a uma chamada de vídeo e o Fortão transmite: Senhor, o ocupante do quarto 485, Saer, pediu para trocar de quarto. Ele reclamou das acomodações e quer um lugar melhor. E a garota, indignada, retruca: diga a ele que o melhor quarto desta nave é o meu. Se quiser trocar, que venha falar comigo pessoalmente. E o Fortão acata. Sim, a chamada de vídeo é finalizada e o gordão repreende: olha o que você fala, e se ele realmente vier? Todos ali são de nível 12. Esses pirralhos talvez não tenham tanto medo da gente. E ela, com um olhar sombrio, confessa: melhor ainda, já faz mais de meio mês que não entro num campo de batalha. Minhas mãos estão coçando. Aproveito para usar ele e relaxar um pouco. A cena se passa para o espaço dos sonhos, e o prota, após ser atingido, constata: como esperado, combinando o corpo de vidro dourado do Dao imortal, dá para receber ataques de 13º nível de frente sem o menor medo. E olhando para o seu adversário, admite: você é realmente forte. E com um olhar intimidador decreta: então, descansa em paz. E canalizando um golpe supremo, brada: arte marcial verdadeira, poder das estrelas, ruptura. Uma onda de aura divina é lançada, o monstro é derrotado facilmente e o prota começa a absorver a força dele. Ele funde a sua energia e, abrindo os braços, espalha ela pelo local e com um olhar severo constata: finalmente deu para derrubar. Esse sujeito chamado Lei Futian, um forte de nível 13, realmente não é simples. Antes eu lutei com ele mais de 10 vezes e em todas fui espancado sem piedade. Ele finaliza o seu adversário com uma joelhada na cara e afirma: depois de romper para o nível 11, finalmente consegui derrotá-lo. A recompensa da vitória é secundária, o principal é a sensação absurda de conquista. Ele olha para a sua mão e observa: é muito peculiar. Inúmeros sulcos de palma em forma de relâmpago se combinam como se formassem uma aterradora tempestade de nuvens elétricas. Se os níveis 11 e 12 são o domínio do poder das regras, então o nível 13 já envolve as leis do universo.
O nível 13 representa o reino das leis. O poder das leis representa a força mais poderosa e essencial de um determinado domínio. É uma derivação secundária do poder da origem do universo. Chegar a esse nível significa já ter tocado, ainda que de forma preliminar, a essência do próprio universo. As regras apenas capturam o fluxo do funcionamento do céu e da terra. As leis, por sua vez, tocam a essência desse funcionamento. E se explicando melhor, esclarece. Em termos simples, se compararmos todo o universo a um jogo, então todos abaixo do nível 11 são jogadores comuns. Eles são ignorantes, só conseguem obedecer às mecânicas do jogo sem entendê-las de fato. Do nível 11 ao 12 já é possível compreender as regras, dominar as mecânicas e saber usá-las para atacar outros jogadores. Os veteranos tecnicamente habilidosos. Ao chegar ao nível 13, compreender as leis é como virar um jogador VIP do jogo. Você tem privilégios, pode enxergar o código por trás do jogo, ajustar dados no back-end e até criar um servidor privado sem problemas. E ficando maluco, ironiza. Em certo sentido, eu também pertenço a esse tipo de jogador, mas embora eu possua o poder da origem e consiga ver o código, simplesmente não entendo nada dele, muito menos sei programar. Um completo analfabeto em informática. Ele fecha a mão e com um olhar confiante assevera. Mesmo assim, acabei de compreender a lei do trovão e minhas outras habilidades também avançaram para o sexto reino. Foi uma transformação total, um verdadeiro renascimento. E refletindo no seu último adversário, comenta: as memórias de uma potência de nível 13 são vastas. Todo tipo de conhecimento e experiência ainda precisa ser digerido aos poucos. Quando eu dominar tudo completamente, enfrentar qualquer um abaixo do nível 13 será como cortar legumes. Agora entendo por que no nível 12 as pessoas conduzem a galáxia das regras para dentro do corpo, fortalecendo o físico. Esse passo existe inteiramente como uma preparação para o nível 13, e explicando a situação, pontua. Sem um corpo suficientemente poderoso antes mesmo de conseguir usar as leis, o praticante já não aguentaria o poder das leis. É uma espada de dois gumes. Felizmente, eu possuo o corpo marcial imortal supremo somado ao corpo de vidro dourado, o que me permitiu suportar a carga e o refluxo do poder das leis, mesmo antes do nível 12. Isso conta como mais uma carta trunfo suprema. Alguns minutos se passam e o cultivo é finalizado, e o narrador explica. A força espiritual de Lu Shen se espalhou para fora, e em um instante ele compreendeu toda a situação da nave. E o prota se levantando calcula. Desde que embarquei já se passaram 7 dias cósmicos, e nesse período ninguém apareceu. Ele abre a porta e murmura. Vou sair e tomar um ar fresco. O chão desaba e ele, chocado, brada. Essa nave é impressionante, está toda quebrada desse jeito e ainda tem capacidade de salto. E alguém tocando em seu ombro chama. Ei, mano! O prota se vira e o cara dando risada cumprimenta. Finalmente encontrei alguém vivo. Eu já estava achando que todo mundo nessa nave tinha morrido. E oferecendo um cigarro indaga. Quer um, meu mano? E o prota, com um olhar de desprezo, recusa. Obrigado, não precisa. Quem é você? E o cara com a mão no peito se apresenta. Eu me chamo Saiyan, sou do setor estelar Boro. E você, meu mano? E o prota responde. Lu Shen, setor estelar Yamu. E o fortão com um sorrisão no rosto retruca. Yamu? Nunca ouvi falar, mas tanto faz. E curioso interroga. Em qual quarto você fica? Depois eu passo lá pra gente jogar cartas. Que tal um truco, hein? E o prota se afastando avisa. Você não vai achar. E o fortão insiste. Ei, não vai embora, mano. E chateado resmunga. Droga, todo mundo aqui é nível 11. Qual é a dele de bancar o arrogante? E o narrador relata. Nos dias seguintes, Lu Shen passou o tempo cultivando nos sonhos e ocasionalmente saindo para respirar um pouco. No meio disso, encontrou o tal Saiyan várias vezes. Lu Shen até começou a suspeitar que esse sujeito ficava vagando do lado de fora o tempo todo sem nunca ficar no quarto.
Como é que eles sempre se esbarravam? Ainda bem que Lu Sheng foi cauteloso e não revelou onde ficava seu quarto. Caso contrário, Saiyan muito provavelmente teria aparecido para chamá-lo para jogar cartas. O tempo passou dia após dia, e quando Lu Sheng já começava a achar que aquela nave tinha sido esquecida no vazio estelar do espaço, ele fica em alerta e especula. Isso é um acidente? A nave bate em um planeta. E o Prota, confuso, se pergunta: o que houve? A nave sofreu um acidente e caiu? Ele abre a porta do seu quarto e critica. Deixar um monte de sucata dessas voando no espaço realmente foi forçar demais. E o cara furioso braveja: sai da frente! E tirando onda provoca: um bom cachorro não bloqueia o caminho. O Prota fica pensativo e respirando fundo pondera. As técnicas de cultivo Dao Imortal são realmente incríveis para cultivar a mente. No passado, eu provavelmente já teria arrancado a cabeça dele ou humilhado e espancado ele publicamente. Pelo visto, meu nível realmente subiu de novo. E o narrador conta: Lu Sheng saiu para o exterior da nave, e naquele momento já havia muitas pessoas reunidas. O mais fraco entre elas era nível 11. Os de nível 12 eram até maioria. E o Prota, olhando para o pessoal, analisa: antes eu achava que minha aura era forte demais e chamava a atenção, por isso sempre me contive. Agora vejo que isso não adianta porcaria nenhuma. E admitindo reconhece: esses caras são muito mais arrogantes do que eu, todos liberando a aura ao máximo, como pavões disputando em uma batalha de dança, virando tochas brilhantes no universo escuro. Ele olha para o lado e avista um cara exalando uma aura impressionante, e o Saiyan se aproximando por trás informa: aquele ali se chama Saer, um super gênio do setor estelar Boro. Parece todo convencido, não é? Eu acho que ele parece um peru furioso. E o Prota concorda: realmente tem cara de gênio. E o Fortão furioso desdenha: gênio não serve pra porra nenhuma. No campo de batalha dimensional, o que mais tem é gênio. Só quem consegue sobreviver ao campo de batalha é um verdadeiro gênio. Com esse jeito espalhafatoso, quando chegar ao campo de batalha, ele com certeza vai virar um alvo ambulante para as feras alienígenas. Não vai durar muito. E o Prota, após ouvir isso, questiona: você tem algum rancor com ele? E o cara, desviando o olhar, responde: bem, é que antes eu já fui acolhido por ele uma vez. Ele me deu uma carona, sabe? Aquilo foi humilhante demais. É o maior segredo da minha vida. Não contei pra ninguém dessa nave. Só te contei porque te considero amigo. Não conte pra mais ninguém, tá? E o Prota, descontente com a situação, matuta: desde quando a gente virou amigo, cara? Que sujeito mais oferecido. E compreendendo, assente: entendi. E o Homem-Pedra, entrando na conversa, intervém: e aí, Saiyan, esse cara não é aquele que te bateu? E ele, extremamente puto, rosna: cala a boca, droga. Quer que todo mundo fique sabendo? Isso é segredo. E o Homem-Pedra, sem jeito, se desculpa: foi mal, eu esqueci. Esse é o seu maior segredo. Só eu sei disso na nave inteira. E o Prota, frustrado, suspira: ah, sinceramente, não dá pra acreditar. Ele cruza os braços e, avaliando a situação, reflete: não era para ser o maior segredo? E ainda disse que só eu sabia. Então esse sujeito fala isso para todo mundo. É isso mesmo. E aquele Homem-Pedra também parece não bater muito bem da cabeça. Os dois são a combinação perfeita. Não é à toa que viraram amigos. E o Homem-Pedra, apontando o dedo, indica: Saiyan, aquele ali também é seu amigo? E ele, feliz da vida, confirma: ah, é sim. Ele também é meu grande amigo. E o Prota, emburrado, se pergunta: quem é o seu amigo, cara? E alguém grita: todos calem a boca. O pessoal do alto escalão se aproxima e a garota anuncia: tenho algo para anunciar. Eles ficam ansiosos e ela continua: a partir de agora, vocês podem considerar que entraram oficialmente no campo de batalha dimensional. O Prota fica confuso e, olhando para o lado, estranha: aqui já é o campo de batalha? E os participantes reclamam: isso é o campo? Que lixo total! Mas é totalmente diferente do que eu imaginava. Que merda é essa? O Prota ativa o seu sentido espiritual e, avaliando todo o local, reflete:
Ainda é um vazio absoluto. Não há planetas nem estrelas transmitindo uma sensação extrema de desolação e morte. Ele fica surpreso e nota: espere, a energia natural do universo aqui é mais densa do que no espaço comum. As forças do céu e da terra também estão muito mais ativas. Cultivar aqui deve ser 2 ou 3 vezes mais rápido. E eles, maravilhados, celebram: uau, existe mesmo um lugar desses? Perfeito! Viemos ao lugar certo. E a garota concorda. De fato, este local possui inúmeras vantagens, mas o que vocês sentem agora é apenas uma fração mínima disso. Não fiquem felizes tão cedo. E com um olhar malicioso adverte: a partir de agora, vocês podem ser atacados a qualquer momento por bestas de nível 12 ou 13, até mesmo de nível 14. Se não tiverem sorte ou força, vocês morrerão aqui. O cara começa a dar risada e, levantando sua espada, declara: esse lugar é exatamente do meu agrado. E o pessoal concorda. Isso mesmo, venham quantas bestas quiserem, eu mato todas, vamos pra cima com tudo. E o Saiyan, preocupado, indaga: Senhor, oficialmente não existe nenhuma base no campo de batalha dimensional? E o Homem-Pedra concorda: é isso, não dá pra simplesmente ficar vagando por aqui, né? E o Prota, com um olhar sombrio, conclui: de fato, depois de entrar aqui, vamos agir totalmente por conta própria. Não existe nenhuma base de apoio? E a garota responde: o grande setor Bai obviamente possui bases. Caso contrário, como manteríamos essa linha de defesa e impediríamos as bestas alienígenas do universo sombrio de invadir? E explicando a situação conta: porém, as coordenadas dentro do campo de batalha dimensional são extremamente instáveis. A tecnologia de salto espacial não permite localizar as bases com precisão. Isso significa que ainda teremos um longo caminho até a base. Ela olha para a nave e lamenta: e infelizmente desta vez não tivemos sorte. A base mais próxima fica bastante longe. E o Homem-Pedra sugere: se é longe, por que não vamos até lá de nave? E ela autoriza: se você quiser ir, pode ir, ninguém vai te impedir. E ele, totalmente perdido, balbucia: o que isso quer dizer? E o Prota responde: se as bestas alienígenas aqui são algo comum, então uma nave não irá muito longe antes de ser abatida. Mesmo naves de nível 12 explodem instantaneamente diante de feras de alto nível. E finalizando conclui: além disso, naves grandes chamam muita atenção. E o mais importante, diante de bestas superiores, sequer é garantido que tecnologia funcione normalmente. Não se esqueçam de que essas bestas interferem em produtos tecnológicos. Ele começa a bater palma e o Roxão dando risada à prova. Esse jovem está absolutamente certo. Como cada entrada ocorre em coordenadas instáveis, as naves de recrutamento quase sempre são descartáveis. Por isso não há motivo para usar naves boas. Ele abre os braços e orienta: o plano a partir de agora é simples. Sigam o grupo e então... E com um olhar aniquilador decreta: sobrevivam. Os participantes ficam em choque e a garota complementa: ah, e antes de chegarem a uma base do campo de batalha dimensional, vocês ainda não têm o direito de nos chamar de oficiais. E o cara enojado desdenha: que arrogância! E eles saindo voando gritam: vamos nessa! E o Homem-Pedra apontando o dedo observa: parece que o Saer que te espancou não se dá muito bem com o guia, né, Saiyan? E ele, após ouvir isso, revela: tudo começou porque ele pediu para trocar de quarto no caminho e levou uma bronca. Desde então ficou todo emburrado e convencido. E convicto profetiza: pode esperar, tenho um pressentimento de que ele vai se dar mal. E também, e cheio de ódio, grita: da próxima vez pode parar de falar o Saer que te espancou como se fosse um título? E o Homem-Pedra assustado concede: tá bom, amigão. E curioso persiste: então ainda vamos usar a nave? Se consertar um pouco ainda dá pra voar. E o Saiyan indignado rebate: depois de tudo isso, você realmente não entendeu nada do que Lu Shen disse agora há pouco? E frustrado desiste: esquece, já ficamos para trás, vamos alcançá-los logo. Eles começam a voar e o cara opina: na verdade, esse Tandun até que é uma boa pessoa, ele só tem uma cabeça de pedra, não consegue pensar direito. E o Prota ironiza: o nome dele é Tandun,
Eu achei que fosse Malfit. E o cara, sem entender absolutamente nada, gagueja. O quê? E o narrador explica. O grupo seguiu os 2 guias voando pelo vazio do espaço. Mais de 80% eram especialistas de nível 12, que quase não conversavam entre si, apenas seguiam em silêncio. Já do lado de Lu Sheng, os poucos mais de 10 guerreiros de nível 11 se agruparam em pequenos grupos trocando conversas, sem falar no tagarela do Saiyan e no honesto e simples Tang Dun. E o prota, respirando fundo, teoriza. Normalmente, pessoas de força inferior tendem a se agrupar. Tang Dun era uma exceção. Claramente está no nível 12, mas está se misturando com um bando de 11. Falando nisso, também sou de nível 11. O campo de batalha do espaço dimensional é realmente estranho. As regras aqui são completamente diferentes do universo comum. Se fosse preciso definir com uma palavra, caos. Um caos que viola toda a lógica. Eles avistam algumas feras e o prota nota. Durante o trajeto, criaturas surgiram do nada. Em alguns lugares, a gravidade simplesmente não existia. Em outros, era dezenas de vezes mais forte. Tudo um caos completo. E Chocado compara. Se fosse um jogo, este lugar seria uma zona cinzenta cheia de bugs com o código quebrado e regras falhas. E Preocupado alerta. Nessas condições, se uma besta poderosa aparecer de repente, seria mesmo extremamente perigoso. E com um olhar aniquilador finaliza. Mas bestas de nível 13, hein? Ainda não tentei esmagar uma até a morte. Estou realmente ansioso por isso. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!